Olá, muito boa tarde, bem-vindos à Conversa Franca. Comigo estão Miguel Louro e Filipe Palma para a edição deste dia 10 de dezembro. O meu nome é Luís Matias, bem-vindos. Hoje começamos por falar no combate à pobreza, apoios sociais e os esquemas. Semana passada houve mais uma recolha do Banco Alimentar contra a Fome e, a esse propósito, Isabel Jonet, presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, afirmou que as pessoas não gostam de ser pobres, mas por vezes são obrigadas a procurar esquemas que lhes permitam sobreviver. A responsável defende, por isso, mais rigor na forma como estão a ser atribuídos todos os subsídios para que as pessoas queiram e tenham capacidade de dar a volta à sua vida. Olá, Miguel Louro, boa tarde, bem-vindo. A questão da pobreza é sempre um tema recorrente em muitos momentos da nossa vida coletiva, particularmente também em períodos de eleições e nesta altura do Natal. Estamos a trabalhar bem no combate à pobreza no país. O que é que acha destas palavras de Isabel Jonet? Bem-vindo. Olá a todos. Espero que estejam todos bem, assim como está ali o Filipe. Olhem só para ele. Estou uma cara, parece um menino. Estou quase em primeiro lugar no campeonato, veja lá se não estou bem. Tem a ver com isso. Ai. Bom, o Filipe resolve os problemas da pobreza com a bola. Antigamente dizia-se que era a bola, Fátima e Fado, não é? O que é que tem a dizer a isto? Continua igual. A gente vive tempos que querem resolver a pobreza dando o dinheiro dos outros a pessoas para sobreviverem, não é para resolverem a pobreza. Eu acho que antigamente havia muitos pobres, não é? O que é que os pobres faziam? Queriam deixar de ser pobres e faziam por isso. A maneira como se imigrava antigamente, sem nada, sem papéis, sem nada, nada de nada. Ninguém tinha cartas de recomendação, ninguém tinha passaporte sequer, ninguém tinha licenças para entrar nos outros países. Ia-se sem nada. E chegava-se lá aos sítios. Mas levava-se uma coisa, era a vontade, era a capacidade de trabalho, era querer deixar de ter aquela condição. E, na maior parte dos casos, resolvia-se. Resolveram os problemas deles, resolveram os problemas dos companheiros imigrantes deles e ainda vieram resolver os problemas com as tais remessas dos imigrantes. Resolveram os problemas do país anos e anos. Quem é que resolveu? Os pobres. Agora não. Agora és pobre, ficas pobre uma vida inteira, vai lá, a gente só pede é que tu vais votar. De resto ficas pobre. Não se dá cana de pescas a ninguém e dá-se uns peixes michurucos, meio podres à rapaziada, para a rapaziada continuar a ser pobre e miserável uma vida inteira. E essa tática ou técnica ou método tem que voltar a saltar outra vez. Temos que entrar numa maré de criar oportunidades, acarinhar todas as oportunidades e as oportunidades poderem promover um país muito mais são neste sentido. E parece-me que isso deveria ser possível. Mas para isso ser possível, é preciso a gente mandar em qualquer coisa. A gente já não manda em nada. A gente mandamos alguma coisa. Eu aqui há uns tempos atrás disse uma coisa e zangaram-se os dois comigo. Eu disse país, mas isto é algum país. Mas isto já não há país nenhum. Vocês zangaram-se. A minha tónica é um bocado essa. É evidente que isto é um país, é evidente que somos um povo, é evidente que temos uma identidade, mas é mais que evidente que a gente não faz nada por nós próprios. E vamos perder essa identidade, esse país, etc. Portanto, não é uma luta. Não está. Depreendem pelas suas palavras que não está a ser feitas, que as escolhas no combate à pobreza não estão a ser bem feitas. Eles estão a atirar pouca lenha para uma fogueira. O dinheiro desaparece, o dinheiro não serve para tirar as pessoas da pobreza.
Isto é o que o Miguel aqui disse, enquadra-se numa descrição de caridade, a mais antiga e a mais crítica. Filipe Palma, bem-vindo. Será que estamos a trabalhar bem no combate à pobreza? É que, por um lado, temos esta descrição do Miguel, mas é certo que, por exemplo, a taxa de pobreza no país, a taxa de risco de pobreza no país, está nos 16,6, ou seja, desceu, tem dado entre os 17 e os 16, e este ano está neste valor. Então, boa tarde ao Miguel, a si, Luís, e a todos os que têm paciência para nos ouvir. Vamos lá ver. É evidente que, tirando a vontade de trabalhar e essa força de vontade dos nossos compatriotas imigrantes dos anos 60, o enquadramento que o Miguel deu a este problema é totalmente rejeitado por mim. Portanto, não é a forma de enquadrar o problema, na minha opinião. Ainda por cima, quando se branqueia um pouco os tempos negros e de pobreza extrema, de miséria extrema, de analfabetismo, etc., do tempo, exatamente do tempo da imigração, do tempo do Salazar. Bom, o que eu acho, primeiro, é que a solução para a pobreza, como você tocou, Luís, não é através da caridade, embora a caridade possa fazer parte, como, por exemplo, a história da senhora Joné e do Banco Alimentar e não sei quê. Portanto, é uma... Quem sou eu para não dizer que são iniciativas meritórias, mas não resolve o problema da pobreza. Disfarça momentaneamente e resolve alguns problemas prementes das pessoas que estão na pobreza. É bom que a gente não se esqueça de que nesses tempos da imigração, o analfabetismo era de quase total, os pobres eram pobres mesmo, havia os asilos para recolher pobres, na Vidigueira havia um asilo, havia pobres que batiam às portas das nossas casas para pedir um bocadinho de pão ou de peixe frito do dia anterior. Isto é uma realidade que não pode ser esquecida. E as repúblicas antes do Estado Novo tinham a mesma coisa. O problema... Ou é o Salazar é que arranjou isso? Não, as suas. Não. Primeira e Segunda República é que arranjaram isso. Eu só estou a situar aí, primeiro porque combater ditaduras, e essa que foi de 50 anos, e que é grande parte da nossa história, tem que ser sempre referida. E depois, como é evidente, tem que ser sempre referida. Tá bem. E o problema do combate à pobreza, portanto, para mim, não pode... Mas aí eu reconheço que o Miguel não foi por aí. Enquadrou a coisa de outra maneira, mas efetivamente não foi por aí. Senhor, a gente éramos ignorantes, mas imigrávamos e tínhamos os melhores pedreiros, carpinteiros, eletricistas, canalizadores, e ainda tudo o que havia de melhor. E ainda temos. Não. Olha. Os nossos pedreiros, carpinteiros, eletricistas, etc., os que ainda existem não deixaram de ser os melhores. E mais, e era isso também que eu queria tocar, que era a força de vontade com que as pessoas imigravam e tinham sucesso e trabalhavam bastante. Vamos lá ver. Eu concordo com isso. Tem é que ser dito, ou não deixar no ar, que parece que agora nos transformamos num povo de preguiçosos. E isso não posso aceitar, porque acho que... E, nomeadamente, os mais pobres continuam a ser altamente trabalhadores. São mal remunerados. São coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. E o combate à pobreza, na minha opinião, é evidente que é mitigada
pelos bancos alimentares e não sei o quê, a pobreza extrema, ou a pobreza disfarçada, como diz a senhora Joné. Agora, combater a pobreza aliás, é bom que se diga que nós não defendemos, eu penso que nem eu, nem o Miguel, nem o Luís, defendemos sociedades igualitárias. Isso não existe e isso é um logro. Não há sociedades igualitárias. Há pessoas com um determinado tipo de vencimentos de vida, etc., fruto da vida, de empreendedorismo, disto e daquilo, há outros que... Mas todos com honradez, honestidade, etc., têm é que ter qualidade naquilo que fazem, bem remunerados por aquilo que fazem, e isso compete a dois tipos de instituições, na minha opinião. E esse combate à pobreza, no fundo, tem que ver com as políticas que se querem implementar, seja aqui, seja em Espanha, seja nos Estados Unidos, seja onde for. Não há políticas igualitárias, não há defesa de sociedades igualitárias. Isso é um logro, é uma mentira. Agora, o que há está definido em termos mundiais, europeus, se quiserem, que o limiar de pobreza está nos 600 euros. Portanto, quem viver com menos de 600 euros é considerado pobre. Portanto, ponto 1, essas pessoas têm ou não têm emprego? Se tiverem emprego, não podem ganhar 600 euros. Têm que ganhar acima do limiar de pobreza. Depois, tem que haver políticas de habitação que permita que as pessoas não vivam na miséria ou em sem-abrigo. Porque há sem-abrigos também com emprego. Como é que é possível pessoas que trabalham, é que às vezes passa a ideia que o sem-abrigo é um gajo que não quer trabalhar, ou não sei o quê. Mentira! Há pessoas sem abrigo que trabalham. Porquê? Porque recebem menos que aquilo que é o dito limiar de pobreza. Portanto, políticas públicas e políticas de habitação que permitem que as pessoas não vivam dessa maneira. E só para acabar esta parte, trazer aqui e depois, sendo certo que nos nossos territórios menos populosos as coisas são mais facilmente detectadas e resolvidas ou ajudadas a resolver, mas a parte final que eu queria dizer da política pública é a política de proximidade com ligação aos municípios. Os municípios são fundamentais nisto. Puxa precisamente para os municípios e um dos temas desta semana foram as declarações da Presidente da Câmara de Alpiarça, que afirmou querer retirar apoio a alunos de famílias com sinais exteriores de riqueza. Presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, garante que a autarquia gasta dezenas de milhares de euros, possivelmente centenas, em apoios escolares a famílias que exibem sinais exteriores de riqueza, que à partida não necessitam desses apoios. Isto vai ter ao encontro das palavras de Isabel Joné sobre a necessidade de identificar e saber como é que os subsídios estão a ser atribuídos, Miguel? Bom. E como é que isto pode ser feito? Voltamos outra vez um bocadinho ali para trás. Tirar um país da pobreza não é nada do que a gente anda a fazer do 25 de Abril para cá. Percebe? E no 25 de Abril para cá, isto andou a ser governado, digamos, por si. Não foi por mim. Foi por si. Eu não. Não, a gente vamos separar um bocado a coisa. Eu tive sempre a oposição e você fez parte do governo de quem governa uma data de tempo. É assim. Vocês fizeram um país pobre em termos de formação escolar. Vocês dizem, mas a malta vai muito mais à escola que o que é antigamente. Então a escola é uma escola para ignorantes. Saem de lá com a 4ª classe e não sabem fazer nada. No nosso tempo, quando a gente saía com a 4ª classe, já sabia fazer tudo. Antigamente, qualquer pessoa adquiria uma profissão que lhe permitia não ser muito pobre. A trabalhar cá ou ir lá para fora. Portanto, a educação, a formação é que resolve a pobreza, não é a comida, nem é, objetivamente, a casa. As câmaras municipais agora distribuem casas por quem? Por quem quer casa. E depois, quem quer casa
quem quer casa, depois para à porta da casa 2 BMWs, os tais sinais exteriores de riqueza que o Luís fala. Não é? A gente sabe do que é que ele está a falar. Não é? Portanto, mas que hipótese é que a sociedade tem, as câmaras têm de escrutinar quem é que precisa mesmo que lhe dê uma casa ou quem é que tem recursos suficientes para ir adquirir a casa. Mais uma vez, falta formação e educação. Também é essa gente que estamos a falar. Eles não se conseguem enquadrar minimamente na modo de vida da sociedade atual. Não conseguem. Eles não sabem o que é isso de ir ao banco, nem o banco lá os quer, não é? Nem comprar uma casa e pagar prestações, nem ter um trabalho regular, nem ter uma profissão com um desempenho regular, etc, 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 etc. Portanto, essa gente que se porta mal no seu conselho e que as câmaras, para não terem que os aturar e para não terem que os ouvir, lhe distribui casas à borla, não é a solução. Quer dizer, a solução tem que ser, pode ser a solução, mas desde que seja enquadrada também com outras coisas que têm a ver com a tal formação, têm a ver com a tal justiça. Não podem andar fora da justiça uma vida inteira, eles e os filhos. Não é? Epá, e etc, etc, etc. Sair da pobreza não é aquilo que parece ser. É uma coisa mais complexa. É que toda a gente, na sociedade atual, que o 25 de Abril fez, é possível sair toda a gente da pobreza. E, na minha opinião, é. É. Mas não é desta forma. Percebe? E o que é que vamos fazer? Epá, desde logo dar o exemplo. Desde logo obrigar, entre aspas, os outros a terem determinado tipo de padrão de comportamento. Mas temos que nós dar o exemplo. Se nós não damos o exemplo, e às vezes damos péssimos exemplos, epá, como é que eles vão entrar nos eixos, digamos assim? Não vão. E as pessoas são todas obrigadas a engrossar o número de pessoas que vivem nas grandes capitais. Também não é obrigatório. Vivem mal, miseravelmente, ou em pobreza constante, vivendo numa grande capital. Mas porquê é que não vêm cá para o interior, que tem um déficit de pessoas e que tem casas livres, se calhar, e tem outras hipóteses de resolver o problema? Portanto, o problema é muito complexo de resolver, mas não se pode querer resolver tudo de uma vez. Tem que se apontar o que é mais importante de tudo. Na minha opinião, formação. Não é comida. Filipe Palma, nos últimos anos esta taxa já diminuiu mais, voltou a subir ligeiramente depois da pandemia, agora voltou a diminuir. É interessante porque o Alentejo, no ano passado, foi a região do país com a menor taxa de risco de pobreza do país. Este ano é a segunda, a seguir a Lisboa, que teve um decréscimo grande. Será que o Alentejo pode dar aqui, ou servir de exemplo para alguma coisa neste aspecto? Porque há 30 anos não era a segunda região com menos pobreza no país. Bom, dar um exemplo, acho que sim, porque os bons exemplos e os bons indicadores devem ser espalhados e equacionados e escrutinados para se saber porque é que se chegou aí. Ou seja, o que é que temos de diferente que permite que esses números sejam números reais. Pronto. Mas... E sobre as câmaras municipais? Mas eu não me como a queixa da Sónia. Sim, eu não me vou desviar do assunto e tenho que puxar aqui à discussão as coisas que aqui são ditas. Vamos lá ver uma coisa. Nós estamos aqui nesta conversa e sabemos o que é que um fez e pensou ao longo da vida e pensa outro o que é que coisa. Não quer dizer que não consigam estar frente a frente a falar. Agora, não podemos esquecer os anos negros do fascismo, e esses anos negros do fascismo não têm nada a ver com os piores tempos da democracia. Diz você. Os piores tempos da democracia, onde é que tem a prova disso, assim, são superiores aos melhores, se é que houve melhores tempos da ditadura. Deve estar errado de certeza. Dito isto, passa à frente.
dito isto, eu concordo com o Miguel. Veja bem como eu vou sempre buscar as coisas positivas que ele diz. Ele também diz coisas positivas. A alimentação e a habitação, com toda a premência e necessidade e importância que têm para as famílias, não são, por si só, a solução. Nem a única solução, nem provavelmente a prioridade. E quando ele diz a formação, ou seja, a educação, E os estudos, formar as pessoas, há pouco, é bom que a gente perceba e ouça o que cada um de nós tenta dizer. Habitação, alimentação, seja com a senhora Joné ou não, habitação, nomeadamente proximidade, municípios, etc., sim, é necessário e faz parte do combate. Mas aquilo que interessa, isso é a parte da política pública. Depois há a outra parte. É, através da política pública, da formação e da educação, permite-se aumentar a produtividade de quem trabalha, o que aumenta a competitividade das empresas e ou aumentar uma coisa e outra pode permitir pagar melhor e decentemente salários como deve ser a quem trabalha. E isso é combater a pobreza. Ou seja, há dois caminhos. Sim, isso é o que eu estou a dizer. São caminhos que chegam ao mesmo fim, que é o da política pública, onde o Estado intervém, desde os municípios até ao Estado Central, e também as associações, enfim, de solidariedade social, etc. E a parte da política pública em termos de formação e educação que permite aumentar a competitividade e a produtividade de quem trabalha, que permite, portanto, depois às empresas pagar melhor e ajudar e contribuir para resolver este problema. Mas isso não quer dizer que, sim, sem o dizer, o que o Miguel disse sobre as questões anteriores e a questão da Presidente da Câmara, etc., parece que se está a falar só de uma determinada etnia. Eu não sei se é só de uma determinada etnia que vem o problema dos sinais exteriores da riqueza, etc. Pode não ser só dessa etnia. Agora, o que é importante dizer, e aí penso que estamos todos de acordo, é, seja de determinada etnia, ou seja iguais a nós em termos de euroasiáticos, ou lá como é que se chamam, ou seja de negros, ou seja de chineses ou nepaleses, ou lá do que forem, as regras e as leis do país são para cumprir por todos. Claro. É sim. Então, mas Aí, essa exigência é uma exigência para todos. Mas Para essas todos. exigências não podem ser ao nível da questão. Percebe? Os impostos são cobrados a pobres. Pessoas que nunca deveriam pagar imposto, é-lhes pedido cobrança. Está a ver? Nós temos que libertar essas pessoas dos impostos a esse nível de rendimentos. Está a ver? O Estado não deixa ninguém... E aqueles podem pagar um bocadinho mais. Não, Isto é tem, não, tem que ter equilíbrio. não, acaba, não, Nós só você só tem, fazer você política só tem uma balança com dois pratos, é. Nós só podemos fazer política social Desculpe. se o orçamento do Não, Estado tiver receitas. O Estado tem que ser ter muito... O receitas. Estado tem que ser O Estado não tem que ter receitas. Tem que ter, mas não tem que ter receitas para para a poder ter corrupção. despesas. Para a corrupção, para a chularia, para a bandidagem, para dinheiros mal gastos, etc. Tem que se diminuir. O Estado... Não. O Estado não Isso é o precisa... quê? Isso fica muito bem, mas isso é o quê? Ok, então vamos pôr isto no papel.
Vamos pôr isto no papel. Isso pode ficar para outro É o tema. quê? É a Essa quantidade de pessoa definição. que está empregada no Estado e não devia estar, é o Estado dedicar-se a uma data de funções que não devia estar, etc, etc. Toda a gente sabe isto, já se disseram isto 1000 vezes. Vocês não abandonam mas os isso é estágios outro todos tema, dos institutos todos que têm. É instituto para isto, instituto para aquilo, instituto para aquilo, instituto para aquilo, instituto para aquilo. Miguel. Vocês vivem da burocracia, vivem do aparelho de Estado, O Miguel vivem de agora- esfolar as pessoas. As pessoas pagam impostos que não deveriam sequer existir. Vocês vão manter isto como um país de pobres. Miguel, deixe só o Filipe agora terminar, porque puxou para outro tema, mas temos de ir para outro sítio agora. Só o que Temos diz é de trazer- vocês olhando para mim, Eu olho para- é porque sou também. O Filipe sai Mas daqui vocês é o quê? com o estigma de culpa Você- da coisa. Você está-me a chamar corrupto? Não está. Não, Não, nem pode. não estou. Bom, está-me a posso, chamar mas não aqui. estou. Chularia também não. Uma vida inteira que Sim. trabalhei. Sim. Vocês é Então- o quê? Vocês? Então vocês é um partido socialista, senhor. Ao Partido Socialista. Como é evidente. Você não estou aqui. Eu sou o Filipe Palma, não sou o Partido Socialista. Epá, desculpa lá. Nem quem nunca resolve- fui dirigente do Partido Quem Socialista. tira as pessoas da pobreza ou não tira, ou faz políticas, ou isto é o partido, não e, é que tam- você. e que também não está também não está no governo agora. Sobre. Então não está no governo agora, também não estava no governo antes. Você, quer dizer, quem é que arranjou o fascismo? Foram vocês. Vocês é que são os Ora, pais outra do vez fascismo. Mas agora estamos Vocês já. é que são os pais. Estamos a sair do Desta tema democracia sobre a pobreza. meia mal resolvida. São vocês. Miguel, parece claro que, entretanto, ficaram aqui alguns pontos de análise sobre como Estragam combater a tudo. pobreza, Conseguiram, crítica é a culpa é daqui e dali, mas partimos para outro tema que quero ouvir-vos, necessitamos de vos ouvir. Neste caso, o turismo, que em Portugal vai fechar o ano 2024 com números recorde, ultrapassando os 27 mil milhões de euros de receita, com mais de 30 milhões de turistas estrangeiros e 80 milhões de dormidas. Ainda me recordo de afirmações que diziam que um país nunca tinha mais do que o seu número de população e número de turistas. Era uma regra bastante antiga. Isso foi completamente ultrapassado nos últimos 25 anos. Miguel Louro, há quem diga que o turismo não deve ter um peso tão grande na economia porque pode estar a levar ou a fazer com que não se investam noutras áreas que deem mais rendimento e maior produtividade, como o Filipe aqui há pouco falou. Concorda com isso ou não? Ou devemos concordo manter nada. Ouça, eu estou a a dizer, força no turismo? O turismo é uma aposta que já vem de antes de 25 de Abril. Não nasceu com 25 de Abril. O turismo é uma realidade. Tem vindo a crescer. Tem vindo sempre a crescer. O Estado, tal socialismo dos vocês, destruiu o aparelho todo, destruiu a indústria toda, destruiu tudo em Portugal. Só não destruiu o turismo. E o turismo está a pagar, anda com o país às costas há não sei quantos anos. O crescimento e a receita que o turismo provoca anda com o país ao colo. Se não fosse o turismo, isto já tinha fechado tudo. O turismo, para além do mais, tem a sorte de, dar uma data de anos para cá, ter tido o mesmo dirigente da associação, não sei quantos, do turismo, é a mesma pessoa que lá está há uma data de anos. É um indivíduo extraordinariamente competente. Já deveria ter sido promovido até a primeiro-ministro. Se calhar endireitava isto tudo, e não só o turismo. Tem uma data de princípios que promovem crescimento e riqueza, e para aqui, para ali, para ali, para ali, para ali. É evidente. Tudo aquilo que cresce nesta medida e a esta velocidade tira recursos aos outros setores. Quer dizer, os outros setores precisam de mão de obra e não têm, porque o turismo absorve tudo. O turismo tornou-se o glutão aqui da economia portuguesa. Agora, o quê? Vamos abrandar o turismo? Para quê? Não vamos abrandar turismo nenhum. Vamos manter o turismo naquilo que for possível a crescer, como tem vindo a crescer, e os outros setores, se quiserem acompanhar o turismo, têm que dar corda nos sapatos, têm que arranjar dirigentes competentes, etc, etc, etc. Tudo aquilo que promove uma economia sã tem que ser promovido nos outros setores. O resto é tudo conversa. O Estado tem apoiado o turismo? Também tem. É verdade, é uma realidade. O setor sozinho, sem apoios do Estado, não tinha lá chegado. Só que o Estado tem uma carga de impostos de tal maneira que quando dá subsídios, ao fim de pouco tempo, recebe os subsídios todos de volta outra vez. Portanto, sim senhora,
é para continuar a crescer, tem sido a salvação deste país, anda a ser muito bem gerido em todos os aspectos, e os outros setores, olha, façam pela vida. Filipe Palma, o turismo é realmente a salvação do país, tem tido um crescimento grande, neste momento representa 12,7% do PIB português. É excessiva esta percentagem? Está a retirar recursos a outros setores, ou interesses ou disponibilidades de investimento para outras áreas que podiam ser mais produtivas, ou não? Voltamos à história das políticas, porque o turismo tem que ver também com a economia privada, como é evidente. E voltamos às políticas públicas, porque afinal o tal Estado, ainda há 2 minutos atrás, o tal Estado da corrupção, da chularia, não sei de quê, afinal também apoia o turismo. Apoia o turismo e apoia tudo o que tem que apoiar, porque isso depende das políticas que se defendem para o país. Por isso é que o Estado tem que existir. E tem que ser forte, democrático e de direito. Forte, democrático e de direito. Diga isso mais alto, mas é lá para dentro do seu partido. Bom, outra vez o partido... Sim, o partido. Vocês não são capazes de abandonar o partido. Vocês, o partido... Bom... Mas, Filipe, vamos lá. Olha, que eu não estou a responder-lhe à letra. Não pode me tratar por você também. Não. Não estou a responder-lhe à letra, não estou a dar coisa à época natalícia. Que eu também, quando quero dar caneladas, dou. E olha que eu não estou a dar. Leva logo com um cartão. Amarelo ou vermelho. Olha que eu não estou a dar. Mas pronto, dito Filipe, isto, mas vamos lá ver. Uma das coisas em que o turismo tem beneficiado a economia do país, não é só através da percentagem do PIB, que é grande, como é evidente, é o turismo nas contas públicas entra como exportação. Como? Exportação. E como exportação tem contribuído para o equilíbrio da balança de pagamentos e tem contribuído para a história do déficit. Portanto, a importância do turismo vem muito por aí. Agora, a outra parte, na minha opinião, negativa, é qual? É que tipo de turismo é que queremos para Portugal? Nós podemos ter os mesmos números de PIB que acabou de dizer, com outro tipo de captura de clientes, chamamos assim, de turista. Ou seja, aquele turismo super massificado que destrói cidades, que destrói falésias, que destrói zonas úmidas e biodiversidade onde nunca se devia construir. Esse turismo, eu diria, não obrigado. Nomeadamente, nós estamos numa região que é altamente apetecível, não só ao nível da costa, embora comecem a haver uns exageros, e ao nível todo do interior, onde eu digo, consegue-se capturar turismo de grande qualidade sem ser massificado no interior do Alentejo e do país inteiro. Ou seja, nós não precisamos de 1 milhão, é um número só para exemplo, de 1 milhão de turistas em determinado sítio a deixar X, quando com 100 mil de outra maneira posso ter o mesmo X de receita. E crio menos problemas a outro nível. O outro turismo que o Miguel falou, nomeadamente em termos de ajudar, e é evidente, então é uma atividade económica altamente lucrativa, mas, curiosamente, não é por desviar mão de obra que é necessária noutros lados para o turismo. Até porque há muita que é migrante, mas o problema do turismo aí é a ganância do superlucro, porque o turismo é dos que mais mal paga aos seus funcionários. E isso é bom que, perante esses números, que são números elevados ao nível da receita, então que
que também do lado de quem trabalha e que ajuda a promover essa receita, que o salário também seja condizente com aquilo que dá. Bem se lembram, o Luís não, mas o Miguel sim, das festas que se fazia na televisão a preto e branco, e aí ele tem razão. Eu dou-lhe razão quando tem e vou buscar essas coisas sem problema nenhum. Não. As festas que se faziam no tempo da televisão a preto e branco, quando se dizia assim: chegou o passageiro 1 milhão. Chegou o passageiro 1 milhão da TAP. Era uma festa, o passageiro 1 milhão. Dava-lhe uma prenda e tudo. Exatamente. Passageiro 1 milhão. Portanto, hoje, se calhar, o passageiro 1 milhão é alcançado num mês. Ou menos. Não, portanto, é do que estamos falando. Sim. Estamos a falar é disto. Sim. Miguel Louro, entretanto, nas cidades têm surgido muitos protestos contra o alojamento local, contra a presença de turistas. Aqui em Portugal, de forma ainda um pouco medida, mas noutras paragens, de forma bastante mais violenta, digamos assim. Por exemplo, no norte de Espanha, por exemplo, como em Barcelona, ou até mesmo em França. O que é que isto... O turismo também cria estes problemas? Ou... Em Lisboa foi votado agora a realização de um referendo sobre a existência de alojamento local ou não na cidade. O que é que lhe parece disto? Deve ser proibido o alojamento local? Não há atividade nenhuma que não cause queixas de outrem. Portugal, então, é um país especialista em haver denunciadores das coisas que os outros fazem, ou das coisas que os outros deixam de fazer, ou da vida dos outros. Temos a mania de nos metermos na vida dos outros. Quer dizer, criou-se riqueza também à custa do alojamento local. O alojamento local é uma realidade. E também se arranjou cidades, de conservação, de obras, de recuperação do património, à custa dessa parte do que é o alojamento local. Agora, a gente não pode ter uma regra hoje e depois, passado um ano, ter outra regra, e passado outra regra, e passado outra tem outra regra. A gente temos que acabar com isso. Temos que produzir regras por pessoas mais inteligentes. Ou seja, para as regras poderem ser melhores, durarem mais tempo, serem promotoras de realidades positivas mais do que negativas. Não podemos andar constantemente a mudar tudo. É evidente que agora toda a gente se queixa do alojamento local, mas é sempre dos outros. Se fossem eles a fazer o alojamento local, já não se queixavam. Não saímos disto. Tem problemas? Claro que tem. Temos que resolver os problemas. Temos que puxar da inteligência, da razoabilidade, de uma justiça que funcione. E temos que resolver os problemas. Agora não podemos acabar com setores de atividade porque há meia dúzia de gajos que nunca fazem nada e passam a vida a queixar-se. Filipe Palma, esta partilha deste diagnóstico também de que a contestação ao alojamento local não devia ser, ou não deve estar a este nível, está a ser aqui um bode expiatório para alguns outros problemas das cidades? Não, eu acho que tem que ver com Lisboa, fundamentalmente com Lisboa. E eventualmente pode ser um problema porque é como se diz, o que é demais não presta. Porque se é verdade que o alojamento local, que é uma componente da parte turística que andamos aqui a falar, esse alojamento local também permitiu reabilitar edifícios. A Baixa de Lisboa toda? Mas isso também criou outro tipo de problemáticas. E essas problemáticas devem ser equacionadas, devem ser diagnosticadas e devem ter solução. Volto a dizer, o que é demais não presta. Ou seja, não é se é por referendo ou se não é por referendo, etc. Deve-se enfrentar o problema, percebê-lo, equacioná-lo e depois ter regras aplicáveis sem exceção e sem medos. E que não mudem de um ano para o outro. Mas regras, tem que haver regras. Tem que se respeitar as pessoas que cumpriram as regras e que fizeram coisas. E que agora não os deixam desenvolver a atividade no número de tempo suficiente para pagar os investimentos feitos. Não, o problema acho que está no
para os novos e não para os que fizeram. Pronto. Acho que é sim. para os novos. É Ok. tentar travar os novos. Sim, ok. Acho que... E é principalmente com Lisboa. Ou seja, temos É com as grandes cidades, Lisboa e Porto, fundamentalmente. O que é fácil de perceber, digo eu. Agora tem que haver regras claras, mas regras claras não é para o alojamento local. Se falarmos de um investidor de um determinado setor que queira instalar-se e abrir determinado negócio, fábrica, etc., em Portugal, em determinado concelho, não interessa, muitas vezes desiste ou desespera por causa da burocracia que lhe está associada até poder fazer o investimento. E é aí que a gente tem que progredir. É ter regras claras, exigíveis e cumpríveis por todos e que sejam de tal maneira claras que deem segurança ao investidor. O investidor tem que saber que investiu em determinado local e em determinado sítio do nosso país, com base nesta regra, e que muda o governo municipal ou muda o governo central, a regra manteve-se. Ele adquiriu direitos. Ele fez um investimento que era legal e adquiriu direitos. E tem que ser respeitado. Isto tem que ser claro. Não, mas é que a justiça depois também não funciona. Quer dizer, e as coisas podem ir parar todas aos tribunais, como vão, e depois estão 20 anos por resolver, e depois não sei o quê, depois não sei o que mais. Ainda na semana passada aqui falámos da questão da justiça e da reforma da justiça. Hoje, 10 de dezembro, falamos também sobre o centenário do nascimento de Mário Soares. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, enalteceu a grandeza intemporal do histórico socialista e realçou que o antigo chefe de Estado pensou Portugal com olhos europeus. É um nome indissociável da democracia e da liberdade no país, mas é também uma figura sempre controversa. Miguel Louro, são homenagens devidas neste 100º aniversário do seu nascimento, o que fica de Mário Soares já depois da sua morte? O Mário Soares vai ser brindado com umas palavras do Filipe. Não sei. Não tem? Não sei, até isso. Vai ser brindado como democrata, sim, seguramente. Eu quando era miúdo, seguramente. Eu quando era miúdo é 20 e tal anos, foi o 25 de Abril. A gente tínhamos 20 e tal anos quando foi o 25 de Abril. O Mário Soares eu tinha 23. Pronto, eu tinha 21. Pronto. O Mário Soares foi uma figura desse tempo. Eu lembro-me do Mário Soares das primeiras horas. E vá lá, o Mário Soares do primeiro ano, eu odiava o Mário Soares. Eu odiava o Mário Soares e cá para mim tinha uma... Eu um dia que me puder vingar, eu vou-me vingar deste gajo, que eu odeio este gajo. Pronto. Depois a história do país andou por aí afora. E eu liguei o Mário Soares sempre um pouco às privatizações, às reformas agrárias, e é essa parte que eu odeio do Mário Soares. Odiar é forte demais, não gosto, não gostava. Depois veio a descolonização. O Mário Soares tem uma participação pelos lugares ou pelos postos que desempenhava, também está na descolonização e está fortemente. E a descolonização para mim é uma coisa muito mal executada. Se calhar era difícil de fazer de outra maneira, se calhar ele não teve culpa, mas na minha consciência, como eu não simpatizava nada com esquerda e socialismo, também o Mário Soares levou mais umas condenações. Depois a seguir vem o 25 de novembro, que acabámos de comemorar há poucos dias, e o Mário Soares tem uma participação ao contrário daquilo que eu estou a dizer até agora. O Mário Soares é que participa fortemente na defesa da democracia que temos hoje. E aí o Mário Soares começa a recuperar um bocado na minha
na minha raivazinha que eu tinha para ele. Bom, depois fui vivendo a minha vida e aos sítios onde eu ia, muitas vezes estava o Mário Soares. O Mário Soares gostava de comer tanto como eu, gostava muito de restaurantes bons como eu, e eu cruzava muito com o Mário Soares. Nunca chegámos a conhecer-nos e tal, mas pronto, ele até abanávamos assim a cabeça, que a gente encontrava-se muito a comer. E aí a imagem do Mário Soares para mim foi recuperando. O meu pai era contemporâneo do Mário Soares e também eram de lados opostos. Também andaram ligados às lutas estudantis. O Mário Soares acho que foi lá o presidente da Associação de Estudantes de Letras. O meu pai era do técnico. Direito. O meu pai era do técnico, portanto aquilo também andaram lá perto. Depois a seguir o Mário Soares também ajudou à nacionalização da empresa onde o meu pai trabalhava. Também o meu pai também não gramava o Mário Soares. Depois, com os anos a passar, o meu pai acabou por admirar o Mário Soares. Porque o meu pai era mais ou menos da idade dele e começou a ver nele uma vitalidade superior. O Mário Soares resolvia problemas e dava a cara e dava o peito às balas e fazia coisas que eram dignos de ser elogiados. Portanto, na família Louro, o Mário Soares começa a subir um bocadinho nas sondagens. E depois, mas eu tive sempre aquela ideia de deitar o Mário Soares ao chão um dia, se pudesse. E um dia surgiu a oportunidade. Estávamos no mesmo jantar, em casa de uns amigos comuns, talvez. E havia um grande fogo de artifício. E pronto, era de noite, uma escuridão danada e só havia luz lá do fogo de artifício e era em cima de um relvado. E o Mário Soares está mesmo atrás de mim. Estávamos vestidos a rigor, ele era de smoking e tal, estávamos a rigor. E eu não resisti à tentação de começar a fazer uma marcha atrás e deitar o Mário Soares ao chão. E deitei o homem ao chão. Lá o ajudei, mas fazendo contas que não sabia que era ele, não é? E que tinha sido completamente sem querer. Pronto. Lá levantei o homem, lá pedi desculpa lá, pois eu não adivinhava, estava a olhar para ali e tal e coisa. Aquilo lá ficou composto. E, portanto, fiz as pazes com o Mário Soares, deitando o Mário Soares para o relevado. Aquilo que fazem os jogadores da bola, de vez em quando. Amanhã vais-me pagar aquela pontapé que me deste nas canelas e tal. Portanto, o Mário Soares... É evidente que o Mário Soares foi a figura do 25 de Abril. Mesmo para as pessoas da minha área. Agora, fez muita coisa... muita coisa mal fez. Fez muita coisa que se calhar não podia ter feito melhor. Talvez... Eu nunca estudei muito esses assuntos. Se calhar tem que aparecer aí uma data de biografias daqui para a frente para se fazer a verdadeira história de Mário Soares. Porque diz-se coisas sobre o Mário Soares que nunca mais acaba. De um lado e do outro. Para uns é Deus, para o outro é o diabo. É isso... A história vai se fazer sobre Mário Soares. Vou usar essa expressão. Filipe Palma, Mário Soares... conseguiu ser isso mesmo, o Deus para uns e o diabo para outros. Isso é uma virtude que deixa e que pode ser lembrada neste 100º aniversário do seu nascimento? Vamos lá ver. Eu vou tentar não dizer aquilo que exagerar nas coisas. Deus e diabo, enfim, não... É uns termos, se calhar, que eu não utilizo, mas também não quero deixar aqui de dizer o que penso sem, digamos, perante uma figura histórica como Mário Soares, vou tentar evitar a ligeireza com que, em alguns aspectos, o Miguel falou. E eu diria que até estou, enfim, sendo certo que a história se há de fazer depois da espuma passar e, portanto, alguém mais à frente que nós há de olhar para isto de outra maneira. Agora, dentro desta história que a gente viveu, eu estou relativamente à vontade. Primeiro só entrei no PS com Guterres, portanto já 20 e tal anos depois do Mário Soares. Depois, quando ele se candidatou e foi Presidente da República em 86, eu era apoiante de Maria de Lourdes Pinto da Silva.
a seguir à segunda volta, votei sem tapar a cara, claramente. Mais tarde, agora em 2006, quando ele voltou outra vez a ser concorrente, eu era claramente apoiante e dirigente distrital da candidatura de Manuel Alegre. Portanto, eu diria, e no pós-25 de Abril, e no antes 25 de Abril, e no 25 de Novembro até, fruto de muita coisa, inclusive de uma má análise ou até da juventude que se tinha na altura, eu estava, posso dizê-lo sem problema nenhum, do lado errado da história. Estava do outro lado também, onde Mário Soares não estava, do lado daquela dita esquerda, chamemos-lhe hotelista, que estava no 25 de Novembro e que foi derrotada. E eu diria hoje ainda bem. Portanto, quem nunca teve ao lado ou próximo da parte política partidária de Mário Soares, eu digo o seguinte. Primeiro, estamos perante provavelmente a maior figura desde que há República em Portugal. Porque combateu o fascismo e combateu todas as hipóteses de ditadura no pós-25 de Abril. Sempre em nome do debate de ideias, da liberdade e até, como ficou famoso, o direito à indignação. Depois deixou-nos uma frase que eu penso que essa frase serve para todos. Serve para si, para mim e de alguma forma para o Miguel e mesmo para os, agora sou eu que digo, e para os direitistas todos que ele defende. Que é o seguinte, ele disse há muito tempo atrás, só é vencido quem desiste de lutar. Só o quê? Só é vencido quem desiste de lutar. Era um lutador. Essa frase não é dele. Hã? Essa frase não é dele. Está escrita. Sim, mas não é dele. Portanto, e isso dá bem ideia, nomeadamente a seguir ao 25 de Abril, quando a esquerda dita revolucionária e o PCP tinham uma força enorme no país e nos militares, a coragem de Mário Soares é fundamental para nos conduzir ao que temos hoje. É decisivo. Eu sei que disse isso. Eu sei que disse. E portanto, eu curvo-me perante a sua memória a este nível. É um exemplo de coragem democrática e de combate pela liberdade. E isso é incontornável. Depois também, isso foi o Miguel que disse, eu vou sempre buscar coisas dele, porque eu não sou contra ele quando ele diz coisas acertadas. Não, mas falo lá da descolonização. Não, era um amante da vida. Por isso é que gostava de estar nos bons sítios e nos bons restaurantes e nas outras... tudo o resto que a gente não deve dizer agora, não. os outros que escrevam. Exatamente, esses que escrevam. Exatamente. Um amante da vida. Um homem de cultura, que o Miguel ainda aqui atrás, no outro tema, falou que é preciso cultura. Um homem de cultura, um amante da vida, um combatente. Completamente. E isso... E esqueci-me de falar no europeísmo dele, que ao fim e ao cabo tem sido a grande Vou eu solução, falar. Vou eu falar. Quando o Mário Soares, com isto tudo, e nos primeiros 10 anos da nossa democracia, com avanços e recuos e com a herança, enfim, do país cinzento que tínhamos, o Mário Soares teve a grande visão e provavelmente o maior legado que nos deixou, que é ter a visão da integração europeia, de dar mundo a Portugal. Acabou o isolamento e o isolacionismo. Estamos no mundo. Independentemente depois, como tudo, dos avanços e recuos. Mas fomos para o mundo. Fomos para o mundo também com Mário Soares. Mas eu quero aqui deixar também uma palavra. Para concluir, então. Uma palavra não é só o Mário Soares. É àqueles que, de um lado ou do outro, e sempre pelas ideias e não
O 25 de Abril é que foi pelas armas, sem ter que disparar um tiro. Os únicos tiros que houve no 25 de Abril foram na António Maria Cardoso, cobardemente pela PIT, que matou alguns manifestantes. De resto, não se disparou um tiro no 25 de Abril, como sabem. Mas aqueles primeiros anos, nomeadamente, o Miguel lembra-se, aqueles primeiros anos de parlamentarismo e de debates e de Assembleia da República Constituinte e pós-constituinte eram anos brilhantes, porque Mário Soares tinha opositores de grande nível. Tinha o Sá Carneiro, tinha o Freitas do Amaral, tinha o Cunhal. As ideias não eram as mesmas, mas a grandeza de quem as defendia tornava, e é isso que não temos agora. Hoje temos vindo a ter a degradação dita democrática. Não temos o mesmo tipo de atores. Aqueles atores eram atores de grande nível, independentemente de eu não gostar de um nem do outro. E tinham sido formados em que época? Na época do fascismo. E então? E então o quê? E então? Por isso é então? que se formaram a ler as ideias daquilo que era preciso fazer para o derrubarem. Exatamente. Ou seja, é preciso viver na adversidade para começar a construir. Mas eu nunca deixo por responder nada. Seja pergunta séria, seja provocação, seja canelada. E eu hoje estou-me a portar bem. E não deixo de responder porque eu ouvi o que é que ele disse. Falo lá da descolonização. Falo! Mas e você rapidamente, mas eu vou falar temos de terminar. Não, a descolonização. Temos de terminar. A descolonização é onde a direita, principalmente a mais retrógrada, tenta atacar o legado de Mário Soares. Esquecendo-se que a descolonização é feita com governos provisórios em que não, eu não esqueço nada. Mas o que homem estava lá. Estava. Então, Mas não é. Não, então, mas Para quando se concluir, fala Filipe, da descolonização não se pode falar do Mário Soares. Pode, porque era um contexto Pode em que o Primeiro-Ministro. Pode e deve. O Primeiro-Ministro não era Mário Soares. O Primeiro-Ministro não era Mário Soares, eram governos provisórios. Não sei quem Mário Soares era ministro. Mário Soares era ministro. Quem é que assinou os acordos de Alvor? Mário Soares era ministro dos Negócios Estrangeiros. Não era Primeiro-Ministro. Bem, isso não conta para nada. Portanto, e mais, em termos internos, governo provisórios. Em termos externos, esquecer que de um lado havia a União Soviética, do outro lado havia os Estados Unidos e o seu Kissinger, e, portanto, não ver essa geoestratégia. Mas não ver o quê? Não ver essa geoestratégia e dizer o Mário Soares e a descolonização, não é nada disso. É assim que temos de chegar ao final desta conversa franca com o Miguel Louro e o Filipe Palma. O meu nome é Luís Matias e o encontro consigo está marcado para de hoje a uma semana. Não sei. Já chegamos mesmo ao final. Já terminamos e de hoje a uma semana cá estamos de novo na DNFM, nos 94.1, também disponível em dnfm.com e no YouTube. Boa tarde.